Olá, que bom sempre estarmos juntos, pensando, refletindo e a cada dia vivendo a palavra de Deus. Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele disse assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu acho esta expressão de Jesus, esta fala de Jesus, algo tremendo e poderoso e que ao mesmo tempo, além de confrontar-nos, define também a nossa posição de amor a Ele e a Deus. Porque falar que eu amo a Jesus, que eu amo a Deus, falar que eu creio em Deus, que eu creio em Jesus, mas não obedecer a palavra dele, prova, testemunha contra mim. Então, a Bíblia diz, pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Ora, se a minha palavra é de fé e a minha vida é de transgressão, se a minha palavra diz que é de santidade e a minha vida é de perversidade e pecaminosidade, isso a mim mesmo eu já estou condenando. Entenda isto. Não adianta você e eu falarmos que, não, porque eu sou crente, não, porque eu creio em Deus, não, porque isso e aquilo. Mas se a gente não vive por amar, por perdoar e servir as pessoas, nós estamos nos enganando, sendo enganados, enganando as pessoas, e o pior de tudo, você e eu, se agirmos desta forma, não herdaremos o reino de Deus. Olha só, eu posso ser pastor, posso ter título, posso ter rebanho. Aliás, é muito perigoso que nós, os líderes, ensinemos as pessoas e nós mesmos depois sejamos condenados. Porque a palavra de Deus, eu sei que talvez choque você, mas a palavra de Deus, ela não deixa de ser palavra de Deus se ela estiver saindo da boca nem de um animal, nem de uma pedra, nem de um monte, nem de uma árvore, não importa, nem que seja de uma mula, não importa. A palavra de Deus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade de Deus. E vou dizer mais, muitas pessoas, está escrito lá em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 19, você pode ler lá na sua Bíblia. Pelos frutos se conhece a árvore. Muitas pessoas pregam em nome de Jesus, profetizam em nome de Jesus, expulsam demônios em nome de Jesus, fazem sinais e maravilhas em nome de Jesus, e no dia do juízo final, quando Jesus voltar para buscar a igreja dele, o próprio Jesus vai dizer a essas pessoas: eu não conheço vocês, afastem-se de mim, vocês praticam, vocês vivem na iniquidade, no pecado. Então, o nome de Jesus, por si só, ele tem poder. Não importa se um pecador ou se um santo está usando o nome de Jesus. A palavra de Deus é a verdade de Deus. Não importa se é um falso, um hipócrita, alguém que está fingindo e enganando as pessoas com a palavra de Deus. A palavra de Deus continua sendo a verdade de Deus. Por isso, lembre-se sempre, não é aquilo que eu falo, é aquilo que eu sinto, é a intenção do meu coração. Deus olha para você e para mim e não olha somente as nossas palavras, Ele não ouve o som da nossa voz, Deus ouve a intenção, Deus vê a motivação do nosso coração. É o som da nossa intenção, da nossa motivação que Deus ouve. Cuidado, que às vezes as pessoas estão dentro das chamadas igrejas, instituições religiosas, isso e aquilo, elas estão lá dentro, vivendo lá dentro. Mas por fora são falsas, são hipócritas, mentirosas, enganadoras. Deixa eu lhe dizer uma coisa, essas pessoas, pode ser você, pode ser eu, qualquer uma dessas pessoas, qualquer um que agir desta forma, não herda o reino de Deus. E para ficar mais claro para você, como eu gosto de ser, não herdar o reino de Deus significa herdar a condenação eterna, a segunda morte, o lago que arde com fogo e enxofre, diz a Bíblia. A eternidade para aqueles que creem na Bíblia. Se você não crê na Bíblia, está isento de entender isto ou de querer crer nisso. Mas a eternidade para nós, os que cremos na Bíblia, ou ela será uma eternidade com Deus, ou será uma eternidade debaixo de condenação. Para que você e eu estejamos na eternidade com Deus, isto não vai acontecer no futuro. Não, isso acontece agora. Não acontece depois da nossa morte, acontece agora. Quando você e eu entregamos a nossa vida a Deus. Quando você e eu entregamos todo o nosso ser a Ele, abrindo mão da nossa própria vida, para que Ele, então, Jesus, seja a nossa vida. E isto não carece de religiosidade. Isto é uma questão de decisão de cada um.
Qual é a sua decisão? Você deseja caminhar por si só ou deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Saiba, entregando a Ele, o mais Ele fará.